O que vou te contar hoje vai mudar radicalmente a sua forma de entender e ver o conflito no Oriente Médio. Antes de começar, estou filmando de Israel, mas quero te avisar que pode ser, esperamos que não, que o alarme toque. Se isso acontecer, vou ter que ir, talvez me filmando com a câmera em movimento, até o bunker, até o abrigo. Mas o que eu te digo é, não se assuste, isso é o que está acontecendo nos últimos dias em Israel. Não começou há poucos dias, começou há anos, mas sobre isso é o nosso vídeo. Então, essa atualidade e atualização que eu te falei sobre a possibilidade de soar um alarme de bombas e mísseis vindos do Irã é um ponto central no que eu vou te contar hoje. Então, vamos falar sobre a atualidade. Como você provavelmente sabe, os Estados Unidos entraram em guerra contra o Irã. Basicamente se uniu às forças israelenses para neutralizar, se Deus quiser, esse perigo nuclear iminente que o Irã representa não só para Israel, mas para o mundo inteiro. Portanto, se este vídeo que você está assistindo chega até você a milhares de quilômetros do Oriente Médio, talvez você esteja na América do Sul, talvez nos Estados Unidos ou na Europa, onde quer que esteja. Saiba que este vídeo é relevante para você porque o Irã representa uma ameaça mundial. Ou seja, essa guerra, como começou? Pela iminência do poderio atômico. Atômico no sentido literal. Guerra contra uma vingança do povo iraniano contra aqueles que não acreditam como eles em nível atômico. E, portanto, vamos entender um pouco em termos de contexto. Vamos ver quando tudo isso começou, de algumas décadas atrás até hoje. É preciso saber, com certeza você sabe, em 1979, basicamente, houve uma revolução no Irã, onde o poder islamista radical, basicamente islâmicos radicais, assumem o governo. Desde então, a guerra contra Israel é uma realidade. É preciso saber que o Irã, desde 1979, basicamente busca e diz explicitamente que quer apagar Israel do mapa, que Deus não permita. Ou seja, aqui há uma ameaça contra Israel em nível público, iminente também, como dissemos há alguns momentos, e também totalmente sem nenhum tipo de vergonha. Portanto, o que o Irã faz há muito tempo não é algo novo. Lança mísseis em alvos civis em cidades como Tel Aviv ou Jerusalém, Haifa, ou seja, cidades com grande concentração de civis. Esse é o principal objetivo do Irã, que suas bombas, seus mísseis, atinjam lugares com alta densidade populacional, como dissemos anteriormente. Ao contrário disso, Israel, como você provavelmente sabe, entrou em guerra contra o Irã. Agora, como é a guerra de Israel? A guerra de Israel contra o Irã é uma guerra cirúrgica. O que significa uma guerra cirúrgica? Israel, com certeza, se você não ouviu, precisa saber. Eu te digo, como israelense, tive o mérito de vir da América do Sul para a terra de Israel para viver. E posso te dizer como israelense que a ética e a moral do exército israelense são. Não há palavras para descrever, te conto também por anedotas, por histórias de pessoas que conheço. Ou seja, a pessoa deveria, como se diz em hebraico, fazer netilat yadayim, fazer a lavagem das mãos, limpar as mãos com um jarro de pureza para a pureza da pessoa. Como nós, judeus, fazemos antes de abrir a boca e falar sobre Israel em geral, e em particular sobre Tzal Tzva Haganah Israel, que significa Exército de Defesa de Israel. E é de defesa, é de defesa. Mesmo esta guerra, que basicamente fomos nós que tomamos a iniciativa de atacar o Irã. Por que atacar o Irã? Porque é uma prevenção, como você sabe, como certamente sabe, o Irã, como te disse antes, diz de forma totalmente sem vergonha que seu objetivo é apagar Israel do mapa. E soubemos por inteligência, a nível de inteligência, a nível militar, que a iminência atômica do perigo iraniano contra Israel e também, consequentemente, contra o mundo inteiro era muito, muito iminente. O desenvolvimento atômico estava chegando aos seus últimos passos, ou seja, a conclusão estava muito próxima. Portanto, graças a Deus, decidimos atacar essa ameaça mundial e graças a Deus conseguimos neutralizar bastante essa ameaça.
E como dissemos, os Estados Unidos se juntaram há algumas horas atrás. Portanto, isso é incrível e quero que a gente raciocine e reflita o que significa isso de que os Estados Unidos entraram em guerra junto com Israel contra o Irã. E o que isso tem a ver com você? Mesmo que você esteja a milhares de quilômetros dessa região do Oriente Médio, é preciso entender primeiro quem é o Irã, pelo menos quem é o regime terrorista iraniano, que hoje os ayatollahs são basicamente o regime, como dissemos, do islamismo radical, que basicamente governa, ou se preferir, está terminando de governar. Obviamente, hoje a situação é totalmente diferente de alguns dias atrás. O que isso significa? É preciso saber que o islamismo radical vê toda pessoa que não acredita exatamente como eles como um herege. Alguém que está, poderíamos dizer de forma bem simples, na lista negra, e essa lista negra provavelmente tem prioridades. Por exemplo, o Estado de Israel, prioridade 1, mas alguém como você, talvez que esteja em um lugar distante, não se preocupe, eles sabem de você. Talvez eles não saibam o seu sobrenome de forma concreta e literal, mas sabem que em todos os lugares do mundo há pessoas hereges que não acreditam como eles. Portanto, você é uma ameaça contra o credo deles e por isso a força. Qual é o objetivo? Converter à força o mundo inteiro, de acordo com suas crenças radicais. Portanto, o que é o Irã radical? Ou seja, esse regime islâmico radical é um regime que tem como objetivo o mesmo objetivo de outros grupos islâmicos radicais no mundo. O objetivo é basicamente dominar o mundo e fazer com que todos sejam como eles. E, na verdade, islamistas que acreditam diferente deles podem ser totalmente odiados. Na verdade, sunitas e xiitas, como você provavelmente já ouviu, existem guerras internas entre islâmicos em forma de ódio total. Não pense que os islâmicos são um grupo homogêneo. Ou seja, qualquer pessoa que não acredita como esse grupo, essa célula terrorista, representa uma ameaça para eles. Portanto, se torna um alvo a ser eliminado. Portanto, saiba que essa guerra, eu acredito que você não pensa como eles, você também é parte do alvo desse grupo radical islâmico. Portanto, quando refletimos sobre o que está acontecendo aqui, realmente precisamos entender que esta não é uma guerra geopolítica de países. Não, se você entende assim, e por isso eu disse no começo, eu acredito que este vídeo ele vai mudar radicalmente a sua forma de entender o conflito árabe-israelense, ou neste caso mais específico, iraniano-israelense. E agora, graças a Deus com os Estados Unidos que entrou nesta guerra, vamos entender. Esta guerra é uma guerra que, não tenha dúvidas, espiritual. Você pode colocar em maiúsculas, em negrito e sublinhado. É uma guerra puramente espiritual. Não tem nada a ver com territórios, não tem nada a ver com limites geográficos, nem dominar alguns centímetros a mais no mapa. É preciso saber que, se você pensa em nível, o que está realmente acontecendo hoje? Não só em nível de maquiagem, algo externo, é preciso saber o seguinte. Israel, em termos de dimensão geográfica, em nível de país, em nível estatal, tem mais ou menos, basicamente, é 70 vezes menor que o Irã. Se você olhar um mapa, não é muito difícil perceber isso. Às vezes, Israel realmente precisa fazer muito esforço para conseguir encontrar a terra, o Estado de Israel. Obviamente, em nível espiritual é infinito, claro, mas assim como o coração de uma pessoa, em termos de dimensões, o coração é muito pequeno em relação ao corpo inteiro. Israel, que é a terra de Deus, a terra santa, e o povo de Israel, que é o povo de Deus. Com muita humildade e muito amor, temos o mérito e a responsabilidade de trazer luz, que é o que estamos fazendo até hoje nesta guerra, trazer luz e gerar segurança para o mundo inteiro. É isso que vou te explicar agora. Basicamente, esse coração nesse corpo é Israel no mundo inteiro. É um país pequeno em dimensão, obviamente infinito no que implica e no que significa. Obviamente, a Terra Santa, a Terra de Deus e o povo de Deus e o povo de Israel, claro. Mas o Irã, ao contrário de Israel, como dissemos, mais de 70 vezes maior, o Irã, dá para ver claramente o nome Irã no mapa, um território gigante.
Em termos de população, a população é mais ou menos 10 vezes maior, tem mais ou menos 90 milhões de pessoas. Irã, estamos falando de dimensões gigantescas, com um poderio de petróleo, armamentos e poder nuclear. O que você imaginar, a lista pode ser enorme. E o que aconteceu aqui? Davi, como se formos ao Tanakh, a Bíblia, Davi se levantou e foi lutar contra Golias, que Golias é o Irã, esse gigante iraniano. E por quê? Porque temos um segredo, que é a certeza absoluta e a fé absoluta de que Deus está com seu povo, conosco. E aqui, como dissemos, é uma guerra espiritual na qual sabemos, sem nenhum tipo de dúvida, que é nosso dever ser. Como te disse antes, luz para as nações, em nível espiritual e em nível material e concreto, como neste caso, sair para lutar contra um perigo iminente contra o mundo inteiro. Que quando uma potência como o caso iraniano descaradamente está disposta a lançar bombas nucleares, e, obviamente, como você sabe, certamente uma bomba nuclear não é um problema de alguns centímetros no mapa, é um perigo para o mundo inteiro. Israel tendo em suas mãos a responsabilidade de ser luz para as nações. Inclusive é luz em nível de exército, em nível de armamento, em nível de defesa de toda a humanidade. O que, de fato, o que os Estados Unidos fizeram depois de ver que aproximadamente uma semana Israel basicamente controla a situação? Viaja, ou seja, nossos pilotos, graças a Deus, nossa frota, nossa força aérea, viaja pelos ares, pelos céus iranianos de forma livre, levando, como dissemos, uma guerra cirúrgica a alvos militares de armamentos centrais, nucleares ou de armamento. Cirurgicamente. Que Deus nos permita, sem atacar nenhum tipo de alvo civil. Claro que não, pelo contrário, cuidando muito dos civis iranianos e tendo a alvos pontuais, como um cirurgião que opera de forma cirúrgica, no local exato onde precisa operar. Assim, isso é um exemplo mundial, como o Exército de Defesa de Israel, mesmo com um inimigo tão feroz como esse inimigo iraniano, esse governo radical iraniano islâmico, nós vamos como com uma pinça, como dizemos aqui em Israel, como uma ferramenta cirúrgica do cirurgião que realmente vai exatamente onde precisa operar. Então isso, assim como foi dito há mais de 3.000 anos. Bilam, o personagem, ele disse isso, Bilam foi um personagem bíblico, que era um grande profeta, alguém muito negativo. Mas um profeta que não era judeu, era alguém pertencente a outro povo e quis, infelizmente, amaldiçoar o povo de Israel. Balac o contratou, que era um rei inimigo de Israel, e o contratou porque se sabia que ele era muito forte em suas maldições e também em suas bênçãos. E o que Deus fez? É uma história completa, não é o nosso tema, mas basicamente Deus disse, não vá, eles são o meu povo, são meus filhos, estou te dizendo com minhas palavras, estou resumindo tudo isso para você e virão quisir, como está escrito. Nossos sábados explicam no Deresh eu vejo, em hebraico, eu traduzo. No caminho que a pessoa quer seguir é por onde a conduzem. E Bilam realmente quis fazer algo negativo. Então ele disse, bom, você quer ir? Vá, mas o que eu te disser para dizer, você vai dizer. E Bilam foi. As bênçãos que Deus colocou na boca desse profeta tão negativo são bênçãos bíblicas incríveis. E uma delas diz assim, Am kelavi akum. Eu te disse parte do versículo, que é um povo que se levanta como uma leoa se ergue. Ou seja, e essa é a opressão, o nome da opressão desta guerra. É preciso saber que as guerras de Israel recebem nomes para ir para a operação, para ir à guerra. E é Am kelavi akum. É um povo que se levanta como uma leoa. E assim é preciso ver o espírito que há em Israel, o amor de Israel entre nós, pelo mundo inteiro, pela humanidade. Como dissemos antes, é uma guerra espiritual que aqui vemos como dissemos antes, os Estados Unidos viram como Israel está vencendo e decidiram se juntar. Mas se você pensa e reflete, os Estados Unidos, a maior potência do mundo,
e também no nível bélico, que aviões, que armas, que tem, que tudo. Embora o Irã realmente representasse um perigo iminente, os Estados Unidos não se envolveram. Depois de ver mais ou menos por uma semana como Israel basicamente governa essa situação. E estamos vencendo, graças a Deus, embora infelizmente continuem lançando mísseis do Irã. Esperamos que já acabe, não? Mas ainda há alarmes, ou pelo menos houve alarmes até hoje de manhã em Israel, basicamente, pelo menos onde nós moramos. Ou seja, os Estados Unidos viram isso e intervieram, entraram na guerra. O que vemos aqui? Uma mensagem impressionante. Como dissemos, é preciso ver isso com olhos espirituais, é preciso ver que essa guerra é espiritual e é preciso ver que estamos nos dias da redenção. É preciso ver quem imaginava há pouco mais de 80 anos, quando foi o Holocausto, ou quando houve pogroms na Rússia, judeus perseguidos, 2000 anos, pogroms, Inquisição, holocaustos. Meus avós estiveram em campo de concentração. Se eles tivessem imaginado que hoje o polo, Israel, milhões de judeus e judias na terra, pessoas como você, mesmo que não seja judia, que amam Israel e oram por Israel e estão a favor de Israel, milhões assim amando Israel, e que se levanta contra uma potência mais de 70 vezes maior em território, mais ou menos umas 10 vezes maior em população, com uma riqueza impressionante, petróleo e armas, e se levanta com a segurança absoluta de que Deus nos ama, Deus ama o seu povo. Nos levantamos como Ângela Vilacum, um povo como uma leoa se levanta e atacamos e vencemos. Para quê? Para o bem de todo o mundo, por amor a toda a criação, da criação de Deus. É impressionante, quem poderia imaginar isso? E isso é uma realidade, as profecias estão se cumprindo. Você pode abrir o Tanakh, a Bíblia judaica, e ver como as profecias estão se cumprindo. Eu te convido a ler, por exemplo, no profeta Amós, no final do seu livro, versículos 14 e 15, se não me engano, como diz, como Deus traz seu povo para a terra. E como vamos? Como nossos jardins vão estar cheios de frutos e vamos beber o vinho dos nossos jardins. Algo que era inimaginável há alguns centenas de anos atrás. A terra árida, a terra árida. Ainda há quase pessoas nas estradas, como disse o famoso escritor Mark Twain, que escreveu isso em seu diário, escreveu em inglês. Heartbroken Land é uma terra que parte seu coração, parte seu coração. Ele disse, quase não vejo pessoas na estrada com dificuldade. Cactos encontro. Olhem, hoje Israel é um pomar de frutos. E quando alguém vê uma fruta bonita em Israel, não é uma fruta bonita. Literal, é profecia. Quando alguém bebe um vinho israelense, isso é profecia. É profecia. Não é só um vinho, é profecia. Você vê, vive, até bebe profecia ou come profecia quando come uma fruta linda, com um aroma incrível e um sabor espetacular. Quando você vê uma feira em Israel cheia de frutas e pessoas comprando em homenagem ao Shabat, por exemplo, é impressionante. É profecia. Portanto, não tenha dúvidas de que estamos em dias proféticos. No plural, as profecias estão se cumprindo de forma muito avançada, muito rápida. E isso é incrível. Como os Estados Unidos, uma potência, seguem David, que David luta contra Golias. E isso é um sinal, porque se os Estados Unidos como Estado perceberam que a quem eles devem seguir nesse caso específico, em termos de guerra, a quem Israel deve seguir, também em nível cultural, obviamente em nível espiritual, outras nações, como botões em uma flor, vão florescer, e botões em nível estatal e botões em nível particular. Talvez você mesmo ou você mesma. Então eu te convido a orar por Israel, pelo sucesso, Israel que é o seu sucesso, e que você saiba que Israel luta por você, Israel te ama, Israel cuida de você. Quando um avião decola e um piloto está voando sobre o Irã e ataca um alvo militar que representa um perigo para você, mesmo que você esteja a milhares de quilômetros de Israel, saiba que há um amor de um piloto por você, mesmo que talvez ele não te conheça. E há um amor de um povo inteiro por você, mesmo que talvez não te conheçamos pessoalmente. Isso é uma realidade. Então eu te convido a orar por Israel, te convido a fazer parte de Israel e, na verdade, aproveito esta ocasião.
Se você ainda não se juntou à minha amada comunidade Israel High, eu tenho uma amada comunidade Israel High, que se você quiser se conectar com Israel, essa é a oportunidade de ouro que você tem. Temos uma comunidade em que temos encontros pela internet, obviamente se você está no exterior. Há cursos gratuitos de hebraico, de Torá, de espiritualidade e de Kabbalah, todo tipo de cursos e encontros. Também, a nível de organização não governamental, organizações sem fins lucrativos. Temos atividades de ajuda para famílias de soldados em Israel, para as esposas, filhos, filhas, ajudas de todo tipo, financeira, emocional, espiritual. Ou seja, nós somos, com certeza, eu acredito e sei que há muitas pessoas que amam Israel e que adorariam estar ligadas a Israel. Ou até mesmo me fazer perguntas. Eu tenho um número de WhatsApp, você pode me escrever, fazer perguntas no meu WhatsApp comunitário, você pode me fazer perguntas. E quer um ambiente comunitário, um abraço comunitário, Israel High. Minha comunidade, amada comunidade de Israel High, é um abraço comunitário. Somos uma comunidade que abraça Israel e abraça sua humanidade. Que se Deus quiser, assim como Deus prometeu a Abraão, os que te abençoarem serão abençoados, como está escrito no livro de Gênesis. Que todos nós tenhamos o mérito, judeus e judias também, não judeus e não judias. Isso é relevante para você, tanto se você é judeu ou judia, ou não judia, é relevante para você. Se Deus quer que você faça parte da minha comunidade e seja parte da oração do mundo inteiro, se Deus quer que todos nós nos unamos, ler salmos para você, orar por Israel, aqui na descrição no meu vídeo você tem aqui o link para pedir informações, tem também o WhatsApp para fazer perguntas à minha comunidade. E que tudo seja com muito sucesso e bênçãos, e que tenhamos o mérito de cantar juntos todos a um Israel High com a vitória total, absoluta, com muita misericórdia para Israel e para os amigos de Israel e amigas de Israel, e uma vitória total. Que tudo seja com muito sucesso e bênçãos.